Jesus viu, logo o espírito agitou com violência e, caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando em sua boca. E perguntou ao pai dele, aleluia, e perguntou ao pai dele, há quanto tempo está acontecendo isso com esse jovem? E ele disse, desde a infância, Senhor. Muitas vezes ele o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Por isso, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Ajuda-nos, Senhor. E Jesus responde àquele pai aflito, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Logo, o pai do menino, clamando com lágrimas, disse a Jesus, sim, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar nessa noite, quero bendizer o teu nome, quero pedir ao Senhor que se movimente em áreas que a gente não sabe exatamente quais são. Cada um aqui tem uma necessidade, cada um aqui tem uma área, uma porta fechada, que precisa ser aberta, que precisa ser penetrada pelo teu poder, Senhor. Por isso eu te peço nessa noite, Deus, ajuda a nossa fé. Ajuda a nossa fé naquilo que nós precisamos pontualmente, Deus. Cada um aqui, Deus, a começar por mim. Ajuda a nossa fé. Nós precisamos do Senhor, Pai. Nós precisamos do Senhor. Entra na nossa casa, Deus. Entra na nossa causa, Deus. Se move na nossa causa, Deus. Toma o controle daquilo que nós vemos e daquilo que nós nem sequer imaginamos. Por isso, Deus, ajuda a nossa fé. Em nome de Jesus. Pode sentar, querido. Microfone aí. Amém, queridos? Vou dispensar todas as formalidades. Você é bem-vindo aqui, você que está aqui pela primeira vez. Eu vou entrar direto nessa palavra, porque ela é oportuna para esse momento. Por isso, não se distraia, não converse, não... É o tempo de prestar atenção agora. Não vá no banheiro, não vá beber água, não pegue nada na bolsa, desligue o seu celular. Fica atento, porque o Espírito pode te dar uma palavra agora pontual. E é isso que eu quero e é isso que eu creio. É isso que eu preciso, é isso que você precisa. Talvez você não saiba disso. Talvez você não saiba por que você entrou na igreja. Aquele pai desse menino aqui, o pai desse menino possesso, provavelmente ele já tinha ido várias vezes naquela sinagoga. Provavelmente ele já tinha passado por todos aqueles trâmites ali. Ele conhecia os sacerdotes, as pessoas conheciam ele. Na verdade, as pessoas conheciam ele como o pai daquele menino que é endemoniado. Você pode imaginar isso? Você ser conhecido assim? É o pai daquele menino que fica possesso. Veja, irmãos. Talvez nessa noite você tenha uma área na sua vida que você tem até vergonha de expor. Você não quer expor porque é difícil para você. E eu entendo isso. Tem áreas que são mais difíceis da gente se abrir e colocar. Mas quem está aqui hoje é aquele que encontrou com aquele pai. Eu quero que você entenda isso. Talvez o pai do menino, possesso, até quis crer. Mas ele não sabia como. E depois que Jesus falou com ele falou, olha, tudo pode aquele que crê. E ele fala, mas Jesus, o que eu faço? Ele falou, basta você crer. Você pode. E ele fala, mas Senhor, então eu quero. Então ele fala mais uma vez para ele. Ele diz, então apenas creia. Então se tu podes fazer, mas então apenas creia. Queridos, muitas vezes nós podemos estar em circunstâncias como essa.
Deus, se tu podes fazer, e Deus está dizendo, apenas creia, eu posso, mas você pode crer. Pai, o teu filho está em possesso, está endemoniado, você pode crer. E olha que o demônio já tinha ido embora. Mas talvez o pai estava tão acostumado o demônio ir e vir, que talvez ele pensou, eu já vi isso, mas aconteceu de novo, dá para você fazer alguma coisa? E ele disse, eu posso, mas você pode acreditar nisso? Você pode agir como quem acredita? Como estão ouvindo? Veja, então, queridos, o pai queria crer, mas ele não sabia como, porque a incredulidade dele vinha da falta do conhecimento de quem estava na frente dele. Ele não conhecia de que esse Jesus que a gente clamou, Jesus, juntos, Jesus. Então, quando a gente clama, nós estamos falando um nome. Quantos estão ouvindo ainda? Nós estamos falando um nome, igreja. Nós estamos repetindo o nome. Nós estamos cantando o que está aparecendo ali agora. Jesus. Então, mais uma vez, Jesus. Nós estamos apenas falando o nome. Ou nós estamos crendo que isso que está por trás do nome de Jesus é suficiente, poderosamente capaz de fazer o que nós precisamos. Veja, irmãos, aquele homem não sabia que estava diante de um milagre. E Jesus é tão simples, ele fala, basta crer. Simples, né, queridos? Quantos estão precisando de um milagre? É só crer. Pô, Jesus, não tem uma coisa mais física para eu fazer? Eu não tenho que arrumar o meu armário? Pintar o meu cabelo? Eu não tenho que ligar para 10 pessoas pelo celular e mandar essa mensagem, aí eu consigo. Eu preciso de alguma coisa mais palpável, mais fácil. Jesus fala, é só crer. Meu Deus, como parece difícil crer. Mas a resposta do pai para ele, no final de tudo, depois de toda aquela confusão, que ele não está entendendo nada, e esse cara ainda me diz que eu só preciso crer, ele fala, então, ajuda a minha incredulidade, ajuda a minha fé. Queridos, todos nós precisamos dessa palavra hoje, em algum nível, em algum nível, em algum nível. Às vezes nós não compreendemos isso. O que para um é fácil crer, para você é impossível. Mas talvez existem áreas na área daquele que crê fácil naquilo que é possível para você, e que para ele é difícil, mas você consegue. Então, eu quero mexer um pouco nisso hoje. Eu quero mexer com isso hoje. O Saulo falou de milagres aqui na quinta-feira. Agora, é preciso entender isso. Aquele homem não estava em pecado. Veja bem, querido, ficar no raso da tua fé não é pecado. Viver no raso da fé não é pecado. Viver com uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda não é pecado. Na verdade, Jesus falou, se tu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, é suficiente. Viver no raso não é pecado. Só que ele acaba expressando o teu medo, a tua acomodação, porque você desconhece que existe um lugar melhor para viver, um lugar de confiança, um lugar que eu confronto a minha preguiça, a minha moleza, um lugar que eu confronto os meus desejos que são incompatíveis com aquilo que Deus diz, mas eu sou crente, mas eu vou na igreja, mas eu não quero, eu não posso dizer para ninguém. Veja, querido, andar no raso, andar na contramão de Deus, é uma decisão nossa. Deus não vai te culpar e condenar você, porque você está no raso da fé. Ele morreu na cruz por você e por mim. Agora, você gostaria que o seu filho andasse no raso das realizações na escola? Você gostaria que seu filho se casasse, ou suas filhas se casassem e vivessem uma relação conjugal rasa? Você gostaria de arrumar um emprego depois de se formar e fazer pós, mestrado e ganhar um salário raso?
abaixo, aquém daquilo que você merece, ou você pode, ou alguém lutou muito para que você tivesse. Claro que não. Lógico que não. Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, muito mais nosso Pai nos dará. Agora, querido, preste muita atenção. Esse raso, ele expressa um lugar de medo. Medo de quê? Medo de crer. Porque quem crê se responsabiliza pela sua fé. Por isso que a religião é mais fácil. É mais fácil rezar o Padre Nosso com 300 Ave Marias e fazer uma boa ação, distribuir cesta básica, do que você pagar um preço de santidade, pagar um preço de excluir da sua vida o que te atrapalha. É muito mais difícil. As pessoas estão correndo atrás de religião. O que eu preciso fazer? Uma campanha de 12 semanas, mas eu não me envolvo com a transformação que tem que haver em mim. Eu quero uma mudança, mas não quero pagar o preço dela. Eu quero uma fé rasa, onde eu não preciso conhecer muitas coisas. Tem pessoas que não querem crescer na palavra, porque elas não querem ser responsabilizadas pela palavra. Porque a vida com Deus de verdade é uma vida que nos traz como um espelho. Ela nos mostra o que nós precisamos fazer, realizar, viver, se apropriar. Não é apenas vir na igreja. Não é apenas ouvir uma boa palavra, ou uma palavra qualquer, ou um congresso, ou um CD novo, ou um bom livro. A vida com Deus não é aquilo que eu aprendi ontem. A vida com Deus é aquilo que eu vivo hoje, amanhã e depois da manhã. Por isso que a religião é mais fácil. Por isso que é mais fácil eu me esquecer das transformações ao meu redor e entrar no mantra. Veja, meus amigos, ter fé rasa não é pecado, mas expressa uma acomodação. Eu não quero conhecer o Senhor, porque o Senhor vai me mostrar um monte de áreas na minha vida que eu preciso transformar. E isso dá trabalho, mas me diz logo quanto, pastor? Trabalho de uma vida inteira. Quem conhece Jesus, ele nunca mais será o mesmo. Não existe uma área de acomodação na vida de um cristão de verdade. Você passa a ter uma vida de confronto direto. Todas as nossas ações, elas têm um juízo para uma absolvição, um lugar de caminhar com liberdade, mas eu não posso ter isso na acomodação. Queridos, todos nós lutamos contra isso, a acomodação. Eu quero logo terminar a faculdade, eu quero logo fazer a pós, eu quero logo fazer isso. Para quê? Para conhecer, para me tornar melhor ou para ganhar melhor? Ou para cumprir uma etapa, depois eu entro num nível de acomodação eterna. Jesus diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Não é prudente, mas é mais ou menos isso. São mais hábeis. Eles sabem o que vai acontecer. Às vezes os filhos da luz, porque estão na luz, porque foram comprados por um precioso sangue, se acomodam naquilo que houve ali. Eu quero te dizer, Deus não vai te matar por causa disso, mas Ele, como um bom pai, olha para você. Não é só isso, Pedro. Não é só ficar debaixo da luz, mas é crescer debaixo dessa luz, avançar, levantar, aumentar, ser, mudar, viver, vencer, mostrar ao mundo o que Deus pode fazer em você. Está até rimando. Veja, querido, tem pessoas que estão numa fé rasa porque desconhecem que existe um lugar melhor para se viver. E eu descobri uma coisa. Muitas vezes, não são poucas, o maior inimigo do conhecimento é a acomodação, porque a acomodação traz para você uma área de tratamento onde eu realizarei coisas no meu braço e você prospera também.
você realiza, você conquista, você guarda, você acumula. Mas tudo que você possa acumular na vida, se não tiver Deus, não é nada. O vento leva, o fogo queima, os ladrões roubam. Veja, meu querido, existe um lugar melhor para se viver, mas nós precisamos da ajuda de Deus para a nossa fé. Diga comigo, lugar de confiança. O Saulo falou na quinta-feira sobre milagres. A palavra no dicionário, milagre, significa um fato sobrenatural, oposto às leis naturais. Aí a gente já pensa assim, Deus para a chuva, aí para. Aí nós, uau! Queridos, pense em coisas simples. Pense em coisas simples. A palavra ainda no dicionário diz assim, portento. Eu falei, nunca vi essa expressão. Portento, a significado é uma coisa rara, maravilhosa. Então, um milagre é uma coisa rara, maravilhosa. Preste atenção. O milagre é uma coisa maravilhosa, uma coisa portenta, uma coisa rara, é também dita acerca de alguém que tem um talento incomum. Então, um milagre é alguma coisa que foge àquela regra natural. Então, preste atenção aqui. Aonde a maioria de pessoas param, o milagre é o continuar. O milagre é começar de novo. Quando todo mundo para, você começa de novo. O milagre é quando você tomou uma trauletada e todo mundo olha e diz, caramba, agora ele não aguenta mais. E você recomeça. O milagre, então, na verdade, é você ter perseverança e andar contra as circunstâncias. O milagre também são coisas simples. Respirar é um milagre? Lógico que é. Queridos, o cara quando nasce, ele está nadando, ele está respirando água dentro da placenta, e de repente aquela coisa seca, e ele... É um milagre, porque ele podia... Ele podia não resistir a deixar o meio líquido para o meio gasoso. Ele podia não aguentar isso. O coração bater é um milagre. Os cientistas que afirmam que não tem Deus, eles têm que se dobrar para isso. O coração é perfeito, tudo é perfeito, mas está tudo ali. Faz um, bota um para funcionar. Mas tem uma hora que Deus faz assim. Pum. Aí o negócio fica pum, 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 pum. E fica trabalhando ali a vida inteira. Até morrer. Então, é um milagre o coração bater? É um milagre. Mas você considera, pastor, milagre mesmo, eu preciso lá em casa, pastor. A minha mulher, o meu filho, a minha geladeira, o meu trabalho, milagre, estou precisando de um milagre. Aí, quando Deus faz as pequenas coisas, você não vê, aí você vai atrás dos milagres. Não, ouvi dizer que tem uma igreja que o cara levanta a mão e todo mundo cai. Ai, que coisa tremenda, maravilhosa. Aí você começa a desprezar as pequenas coisas que Deus faz. Preste atenção, querido. Quantos livramentos acontecem todos os dias na tua vida? Pastor, eu não sei, porque eu não sei. Eu não sei o que ia acontecer. Vamos dizer que tu chega em casa, outro dia uma pessoa teve esse problema. Aí o ladrão está dentro da sua casa. E você não vê. Mas ele estava. Mas ele sai. É livramento? Não, pastor, eu queria ter encontrado ele lá. De repente tu encontra, ele te dá um tiro. Então é livramento? Foi. Você achou bom? Não, roubou minhas joias. Então não foi livramento? Porque o teu valor são as joias? O teu tesouro é o dinheiro? Deixa eu te dizer, amigão,
Quantos livramentos você já teve na sua vida, você não tem ideia. Estar na igreja é um milagre? Para mim é um milagre. Tem dia que eu falo, Jesus Cristo de Nazaré, hoje eu não queria ir. É raro acontecer isso na minha vida, mas eu vejo isso na vida de muitas pessoas. Oi, irmão, tá tudo bem? Vou dar uma passadinha aí. Deus falou através da irmã, aleluia. Eu ia na igreja, mas o sinal de Deus veio. A irmã vai vir aqui trazer o pão e vamos lanchar. Tem gente que é sinal para tudo. Tá frio, ai, eu senti um frio. Essa semana eu fui trabalhar num lugar, umas pessoas muito simples. Ela falou assim, eu falei, irmã, mas tu crente mesmo? Sopa? Xinga pra caramba. Não, mas eu sou mesmo. Aí eu fui na igreja essa semana. Ah, não fui não. Eu cheguei em casa, estava um frio. Eu falei, vai tomar patapum papá. Eu vou na igreja nada hoje. Eu falei, Jesus Cristo de Nazaré. E eu olhei para ela e fiquei pensando assim, condeno ou não condeno? Executo a sentença ou deixo para o juiz justo? Mas veja bem, queridos, para mim, vir na igreja, estar na igreja é um milagre. Diante de tantas adversidades que eu enfrento na igreja, eu não sei você. Alguém prende essa porta ali, por favor. É um milagre estar na igreja. Por quê? Porque quantos clubes você já largou para trás? Quantas escolas você já deixou para trás? Quantas amizades você já deixou para trás? Mas na igreja nós temos que conviver com as divergências, com as diferenças, com as dificuldades. Eu pensei isso, mas nunca falei para a pessoa. Fala para a pessoa, bom, mas não era isso. Caramba, ai, que besteira, mas eu te amo, mas nunca falou. E aí parece que era um grande problema. O grande problema está aqui, ó, na cachola. Deixa eu te falar, meu irmão. Acordar é um milagre. Você sabia que essa palavra dormir e morrer, ela, biblicamente, ela tem o mesmo sentido? Eu vou te dizer o que eu penso, grifo meu. Acordar, dormir e acordar, para mim, é como se eu morresse com um tempo determinado. Ó, gente, até amanhã, eu vou morrer, acordo às 6. Quantos estão ouvindo? Vai fazer o quê? Já vou morrer assim, 15 minutinhos, daqui a pouco eu tenho que sair. Sabe aquela cochiladinha? Eu aprendi isso com a Gênesis. A gente falou, pastor, não durma 20 minutos. Quando você estiver muito cansado, durma 15 minutos, porque cientificamente está provado que 15 minutos te repõe a energia e passou disso, você já entra num segundo nível de sono que te dá muito cansaço. Depois é ruim de voltar. Não estão entendendo? Então, na verdade, dormir é morrer com um tempo determinado e ressuscitar. Olha que beleza. Então, vou fechar aqui, que senão vai muito longe. Há um milagre maior do que todos esses. E agora eu vou pisar em solo difícil. Não existe um milagre maior do que perdoar. Não existe, diga comigo, não existe um milagre maior do que perdoar. Agora você precisa da fé. Novamente, está igual aquele pai lá. Deus, mas eu estou com tanta dificuldade nessa área. Me ajuda a perdoar. Você é capaz de perdoar o ladrão que entrou na sua casa? Alô? Enquanto você não perdoar, você fica com raiva. E você quer encontrar com o cara. E você que é tão bonzinho, gostaria de cortar ele em pedacinhos. Porque ele roubou aquilo que você comprou e ainda está na segunda prestação ainda. Tu imagina, tu comprou uma TV, show de bola, chegar em casa, roubaram ela. Veja, querido, o milagre maior que existe na face da terra não é uma pessoa levantar da cadeira ou um braço crescer onde não havia nenhum. São grandes milagres, mas não existe nenhum outro maior do que perdoar. E para isso acontecer, exige uma compaixão do jeito de Deus. Quantos estão ouvindo? Eu vou entrar nessa palavra hoje. Compaixão. Esse é o grande milagre. Eu preciso ter essa compaixão. Vamos aprender com um pai, a aflição de um pai, o que é ter
compaixão. Abra sua Bíblia em Lucas 15. Versículo, todo mundo conhece, que é a parábola do filho pródigo, mas eu vou entrar numa área específica de compaixão. Vou ler só um pouquinho para quem não conhece. Lucas 15, versículo 11. Posso ir? Não, só quando vocês acabarem de achar. Tem gente que não achou, eu vou esperar. Né, Toninho? Posso ir, Toninho? Obrigado. Lucas 15, versículo 11. Então Jesus contou uma história, que é uma, veja bem, parábola é uma história com uma verdade espiritual que ele quer nos ensinar, preste atenção. Então Jesus contou essa história, preste atenção aí. Um certo homem tinha 2 filhos, o mais moço disse ao pai, pai, me dá a parte da tua fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo que tinha, e a parte que lhe deu, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou seu dinheiro vivendo dissolutamente, vivendo na bagunça. Versículo 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, começou a padecer necessidades e foi e chegou-se a um dos cidadãos naquela terra, o qual mandou para os seus campos para cuidar de porcos. 16. Desejava encher o seu estômago com as bolotas dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, aquele filho disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e vou pedir para ele, pai, pequei contra o céu e pequei contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho, me faz como um dos teus trabalhadores simples. Levantando-se então, depois do ensaio, foi ter com o pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e moveu-se de íntima compaixão e correu e se abraçou ao pescoço do filho fedendo a porco e o beijou. Veja, querido, eu vou parar aqui, todos conhecem essa passagem. Quem não conhece, continue lendo em casa, é muito bonita. Agora, veja bem, eu quero pegar só essa parte. O filho voltou destruído, e quando o pai vê de longe o filho, ele corre para o pai. Jorjão, fica em pé. Você é o filho fedendo a porco. Isso aí. Vem, devagarzinho. Mas quando ele vem, o pai não espera. Para aí. Vacilão, gastou todo o meu dinheiro, agora vem com essa cara lavada de porco. Ele não faz isso. Volta. O pai provavelmente todo dia pensava, onde está meu filho? O que está acontecendo com ele? Aí quando ele vem porco não. Ele olha, filho, corre para o filho e abraça o filho. É o cheiro. Fala, filho, que bom. Veja. Presta atenção. Por que é que um pai bom, que fez tudo pelo seu filho, iria correr para o filho? No mínimo, ele esperaria. Tudo bem? Aprendeu a lição? Veio fazer o que aqui? Veja. Por que é que o pai corre para o filho? Por quê? Por que ele não espera? Eu vou te dizer. Você já tem cheio de respostas, gente. Para. Então eu vou falar uma que você não pensou. Talvez o pai tinha receio de que o filho ficasse envergonhado na trajetória, ou então viesse orgulhoso e desistisse, voltasse atrás. Quando algumas pessoas voltam na igreja, vêm na igreja, que elas não vêm muito, ou que elas sumiram muitos anos, e elas voltam, a gente tem que correr e abraçar, porque pode ser que ela desista. Quantos estão ouvindo? Pode ser que ela não volte aqui. Pode ser que ela entre e saia e ninguém perceba, ela fique chateada, achando, está vendo, não é mais a mesma coisa. Então, nós corremos e abraçamos a pessoa. O pai talvez tenha olhado e pensado, o meu filho é tão orgulhoso que é capaz dele, quando me vê, ficar com tanta vergonha, ao invés dele se assumir, ele pode correr, então eu vou pegar ele com toda a minha força, e ele corre e abraça o filho.
Se tivesse uns amigos dele na porta do bar, diriam, pô, tu viu o pai? O filho fez tudo aquilo com ele e ele é muito vacilante. É por isso que esse menino não muda. Olha lá vai o pai correndo e abraçar ele. Talvez alguns pensariam isso. Aquele pai, veja só Israel, povo de Deus, olha como despreza Deus. E aí eles vêm e falam, Deus me perdoa. E Deus abraça. Preste atenção, querido. Talvez alguns pensem, veja só o pastor Pedro. Ainda está dando uma nova chance para aquela pessoa que fez tudo aquilo com ele. Veja só. Eu não consigo entender o pastor Pedro. Aí o irmão fica assim, o irmão do filho pródigo. Eu estou aqui, eu fiquei, e esse sai e volta, e ele agora corre e abraça. Olha para frente e continua sorrindo. Tu pode imaginar, aquela mulher, o marido fez tudo aquilo com ela, e ela ainda aceitou o caboclo. Sem ver, não vai mudar nunca. Como é que aquele patrão, depois daquele cara ter feito tudo aquilo, continua deixando ele trabalhar naquele lugar? Ele não está vendo a fama que ele tem. Aí ele vem arrependido e fala, me dá uma nova chance. E o patrão dá, para! Todas as vezes que eu olhar no olho dela e eu ver que ela está arrependida, mas não sabe como, e ela está me dizendo, por favor, pastor, ajuda a minha fé. E eu vou dizer para ela mais uma vez, apenas creia. Talvez você não entenda algumas coisas que acontecem na estrutura da igreja, porque você acha, na sua maneira de julgar, que aquela pessoa já devia estar fora ali há muito tempo, ou nunca deveria ter entrado. E talvez eu mesmo pense nos meus momentos de incompaixão, mas quando o Espírito vem, ele me mostra. E por você, será que eu fiz menos? Será que você não pode ter com os outros o que eu tive com você? E tenho. Não tive, aliás, perdão, Senhor. Eu tenho com você. Quantos aqui não precisam disso? Quantos aqui não precisam de compaixão? Jesus falou, eu prefiro um cara que diga, eu prefiro compaixão do que 99 que acham que já não precisam mais, porque eu estou no outro nível. Alô? Está ouvindo aí, Fabinho? Está dando para ouvir? Casal, está ouvindo aí? Veja alguns exemplos de Jesus sobre compaixão. Vê se não cabe no nosso sapatinho de viver. A palavra de Deus diz que Jesus viu Satanás cair do céu para nos destruir. Ele sabia que ele vinha para nos destruir. Sabe o que ele fez? Ele escolheu vir nos resgatar. Ele viu Satanás cair do céu. Ele viu, ele falou, eu sei qual é o endereço dele, e eu sei qual é a missão dele, e eu, pai, será que alguém pode fazer isso? Talvez o pai, conferência, congresso, Pai, Filho e Espírito Santo, só tinha os três, congressistas e assististas. E ele fala, eu vi Satanás cair do céu, será que tem alguém que pode ir lá enfrentar esse cara? E Jesus fala, eu vou. Compaixão. E talvez a plateia dissesse, mas eles não merecem, olha como é que eles vivem, olha como é que eles estão satisfeitos. Hoje eu vi uma entrevista por um acaso, com aquele Roberto Dávila, não sei quantos já assistiram esse programa, muito bom, o cara é ótimo repórter, entrevistando o Ney Matogrosso, falando sobre a sexualidade dele, contando abertamente o que ele sempre viveu, o que ele sempre foi. Jesus, tu vai me dizer que tu vai descer na terra por causa do Ney Matogrosso? O Mato Grosso, o Mato Fino, o Mato mais ou menos. Eu vou descer sim. Sabe por quê? Porque eu amo ele mais do que você pode imaginar. Eu amo
cada pessoa que está na face da terra, sem distinção. Alguns ficam chateados, como o irmão do filho pródigo. Pô, mas eu entendo você me amar, eu dou uns vacilinhos de vez em quando, mas eu estou sempre na igreja, eu dou o dízimo, eu ajudo na classinha, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas o Ney Mato Grosso, você morreu por ele? Morri! Eu escolhi morrer no dia em que eu vi Satanás cair do céu. Compaixão. Mas onde isso se encaixa na minha vida? Ele disse, a partir de agora, ide e pregai o evangelho. Vai você também viver debaixo de compaixão na terra. A terra está cheia de falta de compaixão. E os piores são os crentes. Porque a gente acha que nós estamos num nível em que não aceitamos o pecado. Eu não aceito o pecado. Mas nós temos que aceitar o pecador. Não concordar com ele. Mas entrar com amor. Compaixão demanda amor. Por isso que eu falei, demanda ter a atitude que Deus tinha e tem quando nos olha. Veja outra aqui. Quando Jesus viu o seu povo sem pastor, e ele sendo o pastor, chorou. Jesus chorou, movido de íntima compaixão. Vendo uma multidão faminta, mesmo sabendo que eles iam comer pão e não iam se saciar. Mesmo assim, logo depois, as pessoas estão atrás de Jesus, 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 oh Jesus, oh pastor Pedro, oh o irmão que prega, o irmão que tem uma palavra profética, oh, vocês estão atrás de mim porque vocês comeram pão. Vocês não estão atrás de mim por causa de mim, estão atrás de mim por causa de outras coisas. Porque pão, meu querido, tem na padaria. Pão divino tem na casa do Senhor. Quantos estão ouvindo? Seja assembleia, seja universal, seja casa de oração, seja o que for. Se ali tem uma Bíblia aberta e as pessoas estão pregando a palavra, tem pão. Jesus disse, alimentar eles, embora eu sei que o que eles precisam para saciar a vida deles não será o pão físico. Quando Jesus soube que o seu amigo estava morto, chorou. Por que Jesus chorou, gente? Ele sabia que aquilo ali ia ser para a glória de Deus. Ele sabia, ele disse, essa morte, ele está dormindo. Isso que está acontecendo com ele é para a glória do meu Pai. Mas ele chorou. Por quê? Chorou. Porque tinha amor, porque tinha compaixão. E imediatamente, quando Jesus está chegando, veio a filha empregada, que era Marta, que só queria cuidar das coisas, veio chorando, reformada, restaurada, transformada, e disse, mestre, se o senhor chegasse antes, eu sei que isso não aconteceria. Ela foi restaurada. E a outra, que era espertona, para com isso, Jesus está chegando, estava chorando lá, sem esperança. E Jesus vem com compaixão e abraça Marta. Eu quero que você pegue essa palavra para você, amigão. Eu não sei em que nível que você está vivendo hoje, talvez amanhã, talvez sempre, a gente precise sempre rever posicionamentos. Veja, quando Jesus viu seus discípulos naufragando no mar da Galileia, ele correu sobre as águas para ajudar. É assim que nós fazemos quando vemos alguém afundando, ou dizemos, estava na cara que ele ia afundar. Eu disse que ele ia afundar. Olha as pessoas com quem ele está andando. Olha o casamento que ele está escolhendo. Olha o lugar que ele está trabalhando. Ele disse, eu não vou mais estar na igreja às quintas, agora ele está fazendo outra coisa. Eu disse. Aí quando a pessoa começa a afundar, a gente fica, eu disse. Jesus largou tudo e saiu correndo sobre as águas. Para ajudar. Compaixão. Amor. Contra as circunstâncias naturais. Milagre! Um cara não merece, mas eu vou! Eles não merecem, mas eu vou! E amanhã vão acordar como quem
acontece, mas eu estou disponível. Eu os amo. Deus nos ama. Ele nos ama. E está olhando para a gente sem vontade de comer, conversando. Quando se colocou entre o inferno e o céu, Jesus se coloca entre o inferno e o céu e começa a contar a história de Lázaro e do mendigo e do Lázaro e o rico. Ele começa a falar de uma verdade espiritual que nós não sabemos o que é. Mas ele sabia que iria para lá. Ele sabia que ele ia entrar no inferno, que ele ia enfrentar um lugar horroroso por nós, no nosso lugar. Jesus enfrentou no nosso lugar. Jesus, sabendo que ia ser traído, libera Judas. Fala, vai, Judas, faz o que você tem que fazer. Ele falou, então vai, Judas. Então se tu quer ir, tu vai, Judas. A porta está aberta, Judas. Ele falou, vai, Judas, cumpre aquilo que você tem que fazer. E de quebra ainda, ora por Pedro. Pedro, tu vai me negar 3 vezes. Mas eu já orei por você, por causa dos discípulos. E por causa de nós. Em João 17 ele fala, eu não estou orando só pelo Pedro ou Paulo, eu estou orando por aqueles que vão ouvir a palavra que chegou para nós. Ele está orando pela gente, porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou quando nós estávamos aí nem ligando para ele. Nós estávamos lixando para ele. Jesus para nós e um demônio era a mesma coisa. Jesus e uma religião qualquer era a mesma coisa. E ele nos amou e nos disse, eu vou esperar, quando eles ouvirem a minha voz, eles virão. E nós viemos, mas muitos estão acomodados na sua fé, vivendo uma fé de nada. E se você discutir isso comigo, fique com o que você quer. Mas Deus tem mais preparado para você. Deus tem um universo para você. Deus tem algo lindo para nós todos os dias, todas as manhãs, todas as vezes que nós nos encontramos. Quer saber a verdade? E com aquele que nós temos mais dificuldade, é aí que Deus expande. Porque se a gente só abraçar quem a gente se dá bem, que bem a gente está fazendo? O mundo faz isso. Mas quando nós vamos contra as circunstâncias, nós operando em nós o milagre de Deus, e nós mostramos para o mundo que aquilo que está sobre a minha vida é maior do que eles têm. É muito maior. Então, queridos, quando Jesus olhava o povo que ele amava, crucificando ele na cruz e dizendo, desce daí, tu não é o Filho de Deus, qual é? Desce, faz um milagre agora. E eu, Jesus olhando de cima, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Misericórdia. Que amor é esse? Que amor é esse que numa cruz, envergonhado por nós e pelo que era para nós, consegue olhar para a gente e dizer, eu te perdoo, eu te dou mais uma chance, eu te chamo de filho, eu te chamo de filho amado. Eu não quero saber o que vão dizer desse comportamento, mas Jesus é muito bobo. Eu te amo. Eu te amo. Jesus não olha para nós se afogando no raso. Jesus olha para nós nadando em rios caudalosos para salvar pessoas. Jesus olha para nós não na nossa alimentação estabelecida pela nossa preguiça espiritual. Jesus olha para nós e pensa o dia em que Ele vai acordar na sua fé. É isso que é. Nem o Saulo falou que 9 anos depois, ouvindo as mesmas coisas, agora, não importa, pode ser 19 anos. Deus olha e fala, não importa, um dia Ele vai olhar para mim e vai ser muito mais do que viver somente para Ele. Ele vai viver pelos meus princípios, para mim. Aleluia.
O que você vai colocar fora de uma lista como essa de milagres e realizações e demonstrações de amor e compaixão e misericórdia? O que você vai me dizer? O que você vai encaixar nessa lista como alguma coisa que você não está podendo suportar, que você não pode perdoar? O cara que roubou o teu lugar no trabalho, ou alguém que falou alguma coisa contra você, ou alguém que faz fofoca de você, ou a tua sogra, ou o teu pai. O que você vai colocar nesse lugar? Porque Jesus já pagou o preço, amigo. Você não está entendendo. Liberte-se. Viva a liberdade com Cristo. Porque senão eu quebro a cruz e faço uma fogueira, porque não serve para nada. Liberte-se. Você não acha que nós deveríamos pegar esse exemplo e dar sempre uma nova chance para alguém? Quantos acham que isso? Quantos acham isso? Você não deveria olhar para isso e dar uma chance? Você não deveria olhar para isso e dar uma chance para alguém? Será que nós não devemos exercitar isso, pedir perdão uns para os outros? E se você acha que pediu, tenha certeza de que está tudo ok. E visitar, e procurar, e quando você se sentir desprezado, orar a Deus por isso. Mas para quê? Para você não ficar preso e nem a pessoa. Alguns não entendem isso. Você fica preso. E a pessoa também. E se eu estou preso, a Tereza está presa, a minha casa está presa. Se eu não perdoasse as pessoas que me feriram, essa igreja estaria presa. Essa igreja está livre. Ela só não está livre das coisas pessoais, do dia a dia que a gente tem que ter, dos novos conflitos que vão surgir. Preste muita atenção, igreja. Receba o conselho de Paulo para nós. Abra sua Bíblia em Colossenses 3. Estou gritando mesmo. Colossenses 3, versículo 6, vou ler até o 15. Vamos lá? Está lá, meu irmão? Ele diz aqui, ele primeiro vem falando uma série de coisas para a gente mortificar, prostituição, impureza, um monte de pecado, mas vamos lá. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ou seja, você que insiste em pecar, a mesma coisa. Não tem nem criatividade para abandonar uma área e ser surpreendido na sua vida por um pecado novo. Você que continua escolhendo não perdoar, ou não amar, ou não deixar de fofocar, ou de julgar, ou de mentir, ou de xingar. Você que continua escolhendo, é o que ele está dizendo aqui, mortificai os vossos membros que estão na terra, versículo 5, prostituição, impureza, apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais, em outro tempo, vocês andavam porque viviam nela. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, da palavra torpe, da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Aonde não tem grego, não tem judeu, não tem pastor, não tem presbítero, não tem 300 anos de igreja, não tem rico, não tem pobre, não tem branco, tem amarelo. Revesti-vos como eleitos de Deus, santos, amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Se alguém tiver queixa de uma pessoa nesse lugar, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de todo o amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, o qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos.
Eu preciso esmiuçar isso. Você precisa entender isso nessa noite. Eu vou parar até nessa passagem, quase. Veja, por quanto dessas coisas vem a ira de Deus sobre os que vivem desobedecendo. Coisas que nós fazíamos no passado, coisas que nós fazíamos e que não agradavam a Deus. E a gente era acostumado a viver nessa. Mas veja, o conselho é bom, relaxa. Versículo 8, ele diz, mas agora abandone todas essas coisas. Isso significa que se a ira de Deus vier porque eu estou desobedecendo, significa também que o favor de Deus virá quando eu obedecer. Vocês entendem isso? Todos entenderam? Se eu desobedeço, vem a ira. Se eu obedeço, vem o favor. É o que ele está falando aqui. Então, veja, vou esmiuçar essas palavras. Ira, indignação, maldade, maledicência. Quantos sabem o que é uma maledicência? Te garanto que pouca gente sabe aqui. E eu confirmei no dicionário que nem eu sabia direito. Maledicência. Vou repetir. Agora abandone todas essas coisas para que o favor de Deus venha. Ira, indignação, maledicência. O que é? Dizer mal do outro. Difamar. Murmurar. Isso era coisa do velho homem. Se nós estamos numa fase assim, estamos mal. Precisamos acordar. Precisamos ouvir. Olha o que ele diz, versículo 9. Não mintam uns aos outros, se vocês já se despiram do velho jeito anterior com as suas práticas. Mentira é uma prática. Aumentar o que é uma mentira disfarçada. Ah, mas eu não queria criar problema, por isso eu falei uma mentirinha. É mentira. É mentira. Ah, eu não queria criar conflito, é mentira. Versículo 10, revistam-se do novo, renovado em conhecimento à imagem do Criador. Se eu não tenho um crescimento naquilo que Deus é, se eu não vivo isso, há uma trama contra a minha fé. Por quê? Porque não tem base a minha renovação. Tem pessoas que estão maravilhosas no dia, no outro estão para baixo. Por quê? Porque não tem base na sua fé. Ela não tem palavra. Não tem palavra, amigo. Não tem palavra e muitas vezes não tem palavra. Sim, sim, não, não. Não tem palavra. E não tem palavra porque não tem palavra. Porque se você tem palavra, você pode até mentir, você pode até errar, mas aquilo vai causar uma convulsão em você. E mais cedo ou mais tarde, eu espero que seja mais cedo, você vai abandonar essa prática. Por quê? Porque está escrito, se você realmente encontrou Jesus, tira essa roupa velha e veste a roupa nova. Para quê? Para que a maldição de Deus não venha para você, venha o favor. Alguns querem o favor, mas não querem abandonar as práticas do passado. Elas abandonam umas, não abandonam outras, vivem mais ou menos é menos. Mais com menos, menos. Mais com menos, menos. Versículo 11. E é nessa nova vida, não há diferença entre grego, judeu, escravo, livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Nós precisamos sentir isso. Irmãos, nós precisamos sentir isso. Não tem diferença, eu sou o pastor e estou pregando empolgado hoje aqui. Mas eu vou ser provado igualzinho a você. Com uma diferença. O diabo quer me pegar mais rápido que você, porque se ele me derrubar, ele vai derrubar muito mais coisas num lugar. Mas o nível de fé que eu tenho, com o nível de fé que você tem, o nível de vida com Deus que eu tenho, o nível de vida que vocês têm com Deus, nós seremos enfrentados da mesma maneira. Quem falou isso foi o Paulo. Em toda a terra, as pessoas estão sendo provadas na mesma coisa. Não é moleza ser crente, é moleza ser religioso. Aí eu fiz uma coisinha errada, mas eu encubro e continuo dançando. Com Deus há um incômodo, no mínimo, para a transformação. Eu não fico satisfeito com aquilo. Aquilo me incomoda. Versículo 12. Veja só isso. Portanto, como povo escolhido, santo e amado, revistam-se da profunda, agora vem, compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Para quê?
Para que eu preciso de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência? Para viver o 13, suportando uns aos outros e perdoando as suas queixas. E se alguém tem queixa uns contra os outros, perdoem como o Senhor nos perdoou. Eu perdoei, pastor. Se eu perdoei, eu não toco mais no assunto. Quantos estão ouvindo? Pastor, eu não tenho tocado nesse assunto, mas eu queria falar com você. Renova. Se eu perdoei, pode ser que eu não esqueça, pode ser que venha à minha mente, mas eu não falo mais sobre o assunto. Eu não falo com ele para falar com ele, aquele diz por ele, até porque essas coisas o diabo usa para circular dentro da igreja. Vocês estão ouvindo? Ele está falando claramente aqui, eu quero repetir isso para você. Portanto, como povo escolhido, santo e amado, revistam-se de profunda, não rasa, profunda revelação de uma compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Para quê? Para suportar uns aos outros e perdoar as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor nos perdoou. Mas como que eu vou fazer isso aí? Versículo 14. Acima de tudo, revistam-se do amor de Deus. Ele é o elo perfeito. Ou seja, em resumo, eu não vou conseguir viver aí se eu não tiver o amor de Deus fluindo em minha vida. Só assim eu vou manter a minha liberdade. Não existe um caminho igual. E ele completa, que a paz de Deus seja o juiz no teu coração. E se você é crente, eu desafio, você pode vir aqui agora e dizer, eu peco, isso fica assim mesmo, você não é crente. E se você está aguentando, você precisa se arrepender dos seus caminhos e se converter dele. Tem ceia aqui, querido, não é para comer pãozinho e beber vinho. Isso aqui é renovação da minha prática de vida. Como é que eu estou vivendo? O maior inimigo da igreja está dentro da igreja. Davi falou a mesma coisa. Aquele que ia comigo na casa do Senhor é esse que me apunhalou pelas costas. E coisas pequenas. Escolheu essa música, eu não gosto. Coisinha pequena. Aí o outro ouve. Como é que ela fala mal do outro assim? Aí o outro ouve e fala, pô, ela nem me conhece, vem falar comigo que o outro falou mal dela assim. Vai ver que foi por causa daquela música. Eu também não gostei. Aí roda, fofoca, mentira, intriga, ambição. A gente fala muito do que a gente quer. Eu acho que ele não faz aquela função bem, que ele deveria fazer eu, mas não vou falar. Ambição, que não vem de Deus, Deus dá os seus enquanto dormem. Sabe o que é dormir aí? Descansam no Senhor. Enquanto eu descanso no Senhor, que não é ficar preguiçoso, dorminhoco. Descansar no Senhor é confiar que Ele vai na frente da minha luta. Que a paz de Deus seja o juiz em meu coração, visto que fomos chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Então, sejamos agradecidos. É impossível ser um cara agradecido e um cara que discrimina as pessoas. Quantas vezes eu ouvi isso na igreja? Pastor, prega lá, mas a igreja não vive isso. Não é um problema meu. Eu não posso viver a sua vida. Eu posso pregar isso. E se você vê em mim que eu não estou vivendo, me exorta. Em amor. Venha me amar. Dizer, pastorzinho do meu coração. Você pregou tão bonito lá, mas eu vi uma atitude sua. Tenha certeza de que você vai me deixar bem. Você ficou bem, pastorzinho? Tá, estou bem. Esse corte sangrando aqui, essa poça, é uma mera naturalidade. Tenha certeza. Chega em casa, pastorzão, está legal, cara? Entendeu, irmão? Não é só falar assim, irmão, me desculpe, tá? Porque a Bíblia diz que eu tenho que pedir desculpa, tá? Fiz a minha parte. Eu tenho que ter certeza. E se eu passar por ele outro dia, e ele olhar para mim com cara torta, falando, não ficou legal, né? Vamos sentar, vamos tomar um café, vamos lá. Você pode falar um monte de coisa de mim, mas não pode dizer, que eu não estou aberto para isso. Pode falar o que você quiser de mim. É com você e Deus. Mas eu vou lá checar. E se eu não fui, é porque eu não vi. E se eu souber, eu vou. Pastor, não vai porque vai saber que foi eu que falei. Então, meu irmão,
Como é que conserta um negócio desse? Veja, querido, em tudo seja agradecido. Não é simples? Quantos concordam comigo que é muito simples? É só ser honesto, verdadeiro, sincero, falar com as pessoas sabendo que amanhã pode ser alguém falando de mim, alguém me vendo uma falha minha. Como é que eu vejo a falha dos outros? Será que o que eu quero para mim, eu quero para os outros? Assim como eu julgo você, você vai poder me julgar. Ou eu vou ser julgado por alguém no outro país. Por quê? Porque está escrito. Então, querido, comece a amar as pessoas. Quando você vê o teu irmão vacilar, chega nele com amor. Não quero conflito, não vou falar nada. Aí despreza a pessoa. Você está em pecado, minha filha. Você está em pecado. Como é que eu sei? O pecado corrompe o seu coração. Você não está inteira, não está inteiro com a sua família, com a sua casa, com o seu marido, com a sua esposa, com a sua sogra, com seus irmãos em Cristo. O coração não fica inteiro quando não há perdão. E não há perdão porque há orgulho, há juízo. Eu acho que você jamais deveria ter feito isso, porque eu jamais faria isso. Você jamais faria isso, mas talvez você vai fazer outra coisa que eu jamais não faria. Vocês estão ouvindo? Não tem desculpa, está na cruz do Calvário. Quer saber? Honestamente, resumo, a compaixão virá de amar a Deus e ao próximo como a mim mesmo. Em resumo, vou até ler isso aqui.
Marcos 12, 33, não precisa nem abrir. Olha só. O cara pergunta, querendo fazer uma pegadinha com Jesus. Ele fala, mas qual o mandamento que é mais importante? Jesus diz. Marcos 12, 33. Aqui está Lucas, pô. 12, 33. Muito bem, mestre, com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além de ti, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a tua alma e de toda a tua força, amar ao próximo como a si mesmo, é o mais importante do que todos os sacrifícios e holocaustos que Israel possa ter feito até hoje. Deixa eu te dizer um negócio, querido. De onde veio isso aqui? Eu vou ler rapidinho, no livro de Levíticos, diz aqui, não espalhem, olha só, você tem que abrir, Levítico 19, você tem que marcar com batom aí, batom vermelho. Levítico 19, é o último texto que nós vamos ler nessa noite. Levítico 19. Marque com batom, lápis de olho, rímel. Levítico 19, versículo 16. Diz aqui. Pegou aí, meu irmão? Tem muitas traduções aí, eu gostei muito dessa. Aqui, na minha diz aqui, do 16, não andarás com mexeriqueiro. Se tu está vendo um mexeriqueiro do teu lado, não olha para ele agora. Se tu é mexeriqueiro, olha para frente e continua sorrindo. Ele vai dizer aqui, não espalhem calúnias no meio do meu povo. Caraca, essa tradução aqui é muito forte. Não espalhem calúnias no meio do meu povo, não se levante contra o seu próximo, eu sou o Senhor. Não guarde ódio contra o seu irmão no coração, antes repreendam com franqueza, para que por causa dele não sofram a consequência de um pecado, como foi o pecado de Acã, que roubou a capa babilônica. Não procurem vingança, nem guarde o menor rancor contra alguém do meu povo, mas ame cada um ao seu próximo como a si mesmo. Uau! A mesma palavra que Jesus falou. Por que ele falou aquilo? Porque Jesus não veio inventar nada, ele só veio falar. O que estava escrito é bom e vai trazer saúde para a sua casa, para a sua vida, para o seu coração, para a sua história. Quem está dizendo isso é o Senhor, não é o pastor Pedro. Eu estou lendo o que está escrito. Quando tu sair daqui, tu pode pregar ali na praça. Aí o cara fala, pô, está pregando o que o pastor falou, está pregando o que está escrito por Deus. Jesus veio 4.000 anos depois e leu uma citação aos Levíticos que Moisés escreveu lá 2.000 anos antes. Deixa eu te dizer, querido, está escrito. Você quer andar na ordem com Deus? Ame a Deus acima de qualquer coisa. Signifique, não troque a palavra de Deus por alguma ideia nova. Não troque um desejo inapropriado que vai levar você a andar contra a palavra. Não faça isso. E ame o teu próximo como a ti mesmo. Mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Opa! É o meu próximo. É o meu próximo. É o meu próximo, é o meu próximo, é o meu próximo. Mas a minha sogra não está aqui, pastor, precisa? Ela não está aqui, mas está aqui, ó. Quantos estão ouvindo? Amar o próximo, coisa linda, né? Amar o próximo. Está difícil? Então ame o próximo como você mesmo, tá bom, querido? Isso aqui não é nenhum humanismo com egocentrismo. Não, isso aqui é Deus dizendo, aprenda a se amar como eu te amei. Eu dei a minha vida por você. Eu subi numa cruz, eu passei tudo aquilo para você ser uma pessoa infeliz. Se você está gordo, emagreça. Se você está magro, engorde. Se seu cabelo é louro e você quer ter preto, pinta. Eu ainda mandei alguém inventar tinta por sua causa. Não está satisfeito com as suas mãos, pinte as unhas toda semana. E as manicures digam amém. Entendeu, querido? Não vai levar isso no pé da letra, os homens aí, daqui a pouco está todo mundo aí com as unhas pintadas.
Ah, eu fiz francesinha. Vocês estão ouvindo? Tem alguma coisa que está ruim na tua vida? É, pastor, estou orando, porque eu estou com 300 quilos, entendeu? Estou orando a Deus. Ora a Deus, mas ora mesmo, mas faça alguma coisa. Tu está magro demais, está aparecendo já as costelas. Faça uma alimentação balanceada. Está me ouvindo? Está cheio de ruga, por quê? Tu está sempre assim? Sorria. Fica na frente do espelho assim, ó. Sorria. Tu é mal-humorado? Ninguém te aguenta? Mude! É, pastor, mas eu nasci assim. Ah, tu é Gabriela. Nasci assim, vou morrer assim. Então Jesus e nada é a mesma coisa. Tu não está satisfeito com o teu comportamento? É, eu não consigo me abrir. Então se abra. Mas não se abra para qualquer um, não. Se abra para alguém que Deus vai trazer no seu coração. Quantos estão ouvindo o que eu estou falando? Tem alguma porcaria na sua vida que está ruim? Muda. Quantos estão ouvindo? Muda. Eu não vou me conformar com os moldes que o mundo trouxe na minha vida, mas eu vou transformar pelo conhecimento da palavra de Deus. E Deus diz que eu tenho que amar Ele e ao meu próximo como a mim mesmo. Se eu me odeio, eu vou odiar o próximo. Eu vou querer pegar todas as menininhas, porque eu me odeio, então eu tenho que pegar todas elas, entendeu? Para deixá-las todas infelizes como eu. Muitos homens são assim. Pega um monte de mulher porque ele tem alguma dificuldade na área sexual, então ele precisa ser macho. Muitas meninas estão fazendo isso, entregando os seus coraçõezinhos para qualquer um. Por quê? Porque não conhece o seu valor. Ela acha que não vale nada. E aí vem um safado e diz: ah, você é uma princesinha. Aí ela fala: ah, alguém me falou algo. Mas Jesus está dizendo: você é minha filha. Eu te amo com amor eterno. Eu tenho os melhores planos para a sua vida. Eu tenho lugares para você pisar que você nunca imaginou que pudessem haver. Vem para mim, me conhece os meus sonhos para você. E eu vou realizar os desejos do seu coração. Por quê? Porque se você conhecer os sonhos de Deus, eles vão entrar em você e vão fazer morada. E Deus vai poder tirar de dentro de você coisas boas, eternas. Coisas que não vão acrescentar dores. Mas você quer? O pai daquele menino foi honesto. Ele falou: eu não sei o que fazer. E Jesus disse: apenas creia. Mas eu creio. Então você pode tudo. Mas eu não estou conseguindo. Eu quero que você entenda. Isso não vai vir porque você me viu. Vai vir porque você vai me conhecer e saber quem eu sou. O que eu posso fazer na sua vida. Igreja, preste atenção. O que eu estou pregando aqui não é uma palavra para você olhar os tempos, é a palavra para você olhar para dentro de você. Você quer viver bem? Seja uma pessoa cheia de Deus. E quem está cheio de Deus está cheio de amor e compaixão e humildade para poder compreender as debilidades que os outros têm. Talvez essa pessoa que tem uma debilidade com você hoje, horrível, amanhã, porque você confrontou em amor, ela pode se tornar um grande homem de Deus, uma mulher poderosa. Por quê? Porque você foi homem, foi mulher suficiente para chegar lá e dizer: irmão, olha o que diz a palavra. Olha o que você faz comigo, mulher, que me machuca. Liberdade existe quando nós podemos olhar para nós em toda circunstância. Queridos, para mim, às vezes, a vida é um pouco difícil por isso, porque eu vejo muita falha em mim. Então, quando eu olho, ao invés de eu falar, é assim mesmo, aquilo me leva a me consumir na mudança, mas Deus está me mostrando um lugar de liberdade com leveza com Ele, sem religião. É difícil a gente não viver a religião. Às vezes eu tenho vontade de dar essa igreja, vender, dar os povos, distribuir entre vocês, e a gente se reunir na praça ali, e não tem pastor, não tem ninguém, nós somos todos amados de Deus, e vamos viver a palavra. Ao invés de sentarmos olhando para mim e eu dizer alguma coisa para você que está entendendo, não está entendendo, não quero entender, não é o momento, não estou podendo, isso vai contra o que eu estou fazendo. E aí é difícil.
É difícil esse modelo. Não era o modelo de Jesus, o modelo de Jesus era sentar na mesa com 12 pessoas. E as demais pessoas andavam com ele por ali, fiéis até a cruz. Eram tão fiéis que crucificaram ele, cuspiram nele, gritaram com ele. Entenda, meu irmão, minha irmã. Deus precisa encher a gente do seu amor. Mas você quer? Você quer? Você tem que fazer igual o pai do menino. Deus, Jesus, ajuda a minha incredulidade. Parece vergonhoso dizer, tem áreas que eu não estou crendo. É aí que vai mudar. Jesus falou, se você dissesse isso, mudaria. Mas por que tu está dizendo que está mais ou menos, está legal? Não muda nunca. Diz honestamente, Deus, ajuda a minha fé. Ele vai te ajudar. Eu creio que Deus vai te ajudar. Eu creio que Deus está levantando homens e mulheres. Olha, tem uns que já estão há anos na igreja, outros estão chegando e vão ser lançados mais rápido. Por quê? Porque já estão chegando num tempo onde a religião não presta mais. Ganhar cargo na igreja, posição, isso não vale nada. Só vale quando eu faço aquilo para Cristo com amor. Porque se for para os homens verem, amigo, tu está dentro d'água. Eu quero terminar com a ceia hoje. Não é terminar com a ceia, é terminar fazendo a ceia. Pão e vinho. Vou botar na tua mão hoje. Quem pode cear? Tu já aceitou Jesus? Pode cear. Não, eu já aceitei. Mentira. Vai sair daqui, vai transar com o namorado. Então você não aceitou é nada. Quem aceita Jesus se despe do velho homem, as coisas que estão ruins e que não são de Deus, eu logo para fora. Então, se você não tem certeza disso, não ceia. Por quê? O pastor fazendo acepção, não estou fazendo nada. É só para você não fazer algo de tão grande valor como se não fosse nada. Aí, vira religião. Ninguém está vendo, ninguém sabe, aí eu choro na hora da ceia. Ai, Deus está fazendo uma obra linda nela, né? Não, é o pecado confrontando ela. Então, querido, examine cada um a si próprio e seja honesto diante do Senhor. E participe da ceia. Livre. Quantos estão ouvindo? Então vamos ficar em pé. Vou deixar aqui o gasofilaço para você trazer a sua oferta, trazer o seu dízimo, trazer o seu coração. E depois, quem quiser, tem pão e tem vinho. Acende as luzes lá, Jorge. Tá. Aleluia. Tem pão e tem vinho. Quantos estão ouvindo o que eu falei? Tem pão e tem vinho. Pode ficar no altar, mas não toca nada.